Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PPGente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E como você sabe, toda semana eu trago alguém legal, divertido, interessante, bacana, para conversar sobre educação, sobre tecnologia ou sobre o que essa pessoa está fazendo, alguma coisa que tenha relacionado a isso. E hoje eu estou com a pessoa que, para você falar o nome dela, você tem que fazer assim, Cris Pagnoncelli. Oi, Cris, tudo bem com você? Eu vou ficar Oi. fazendo assim o resto do programa, porque daí fica legal, né? Aí no final do programa você tem ler, né? Por esforço repetitivo e tal. Muito bem, Olá. muito bom. Então, obrigado por você estar aqui. Só para deixar claro, você... É que você faz tanta coisa, que assim, eu cheguei e perguntei para ela, e como que você quer se apresentar? Ela disse, não, eu faço isso, 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 isso. Eu falei, não, então não. Então é melhor deixar que você se apresente. Então você é designer, você é muralista e tal, mas o que você faz da vida? Olá, primeiro, né? Muito feliz de estar aqui, de poder falar do meu trabalho, da minha atuação. É, é muito louco, porque a gente, acho que hoje em dia faz muita coisa, né? E tem a possibilidade de fazer, escolher fazer muitas coisas. Então, eu comecei minha carreira como designer, mas sempre tive essa inquietação em relação à arte, né? Essa criação com as mãos. Então, Uhum. depois de passar um tempo no mercado de trabalho, putz, quis voltar para essa coisa manual, né? Então, fui muito para ilustração, para as artes visuais. Então, hoje eu me apresento resumidamente como artista visual, designer e muralista. O design, ele me acompanha em toda essa trajetória, né? Eu acho que o design me fez pensar muito como uma comunicadora. Uhum. E eu também acredito muito no design como uma ferramenta de educação, né? Uma ferramenta de transformação social, que é bem o viés, assim, que eu acabei usando nos últimos anos, trabalhando com lettering. Então, também sou letrista. Cara, isso é uma coisa que eu vou explorar bastante, mas Aham. vamos lá. Então, né, eu acho que no caminhar dessa jornada de quase 20 anos já no mercado de trabalho, fui explorando tudo que era possível, assim, né? Sou uma pessoa muito curiosa, então a arte e design sempre teve muito ligado, mas estamos por aí, né? Arte, design, letrinhas, educação, Muito bem, mulheres. muito bem. É porque, assim, esse programa tem uma preocupação que é o seguinte: todo mundo que senta aqui é alguém muito top. E daí vem a pergunta, porque as pessoas acham que você nasceu top, Uhum, né? Então, assim, eu dou aula, principalmente na graduação, e as pessoas acham que eu nasci pós-doutor, já nasci assim. uhum. E não, né? Não, eu sofri um monte de bordoadas ao longo do caminhar e tal. E eu me lembro uma vez que tava almoçando com uma amiga minha, e daí você chegou e falei, oi, Cris, tudo bem? Na hora que você saiu, a guria falou, eu não acredito que você conhece ela. Nossa, ela que faz os murais e tal. Eu falei, eu sei, eu até fui professor dela muitas luas atrás. Ela, não, sério. E daí tem esse esquema, tanto do artista quanto do professor e tal, de estar muito alto. Aí vem a pergunta. Então, vamos lá. Você terminou o ensino médio, que é o que todo mundo faz. Uhum. E depois? É legal, eu sempre gosto de falar sobre isso, inclusive dando aula desde 2015 em cursos independentes, né? Aham. Nunca dei aula em universidade. Mas eu sempre, desde que eu comecei a dar aula, eu falava desse lugar vulnerável, de falar assim, quando eu comecei a estudar, eu nem sabia o que eu queria, nem Sim. sabia o que era design. Tanto que eu fiz o ensino médio e eu tinha escolhido fazer odontologia, né? Eu sempre me vesti de preto, imagina, eu o dia inteiro de branco, acho que eu ia arrancar uns dentes mesmo. Bom, mas tem um lado meio sádico, né, na profissão do dentista. Sabe aquele filme A Pequena Loja dos Horrores? Não tô ligada. Que tem a planta carnívora, Não. que daí tem o dentista que ele é sádico e tal. Tudo bem. Que é o Mas Jack Nicholson na... eu acho que a questão é por que eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser dentista, né? Naquela época, quando você vai escolher alguma coisa para ser, quando Sim. crescer, deve dar dinheiro, né? Então, morando, eu sou de Pato Branco, né? Eu sou do interior e vim para Curitiba para estudar design. Mas eu acho que com 17 anos a gente é muito novo para decidir o que a Opa. gente vai fazer para o resto da vida, né? Então escolhi porque vai dar dinheiro, nunca tinha ouvido falar de outras coisas. E aí no terceirão me fizeram, no colégio mesmo, fazer um teste vocacional. E aí me sugeriram publicidade, design. E aí eu falei, publicidade já ouvi falar, não me interessa muito. Mas quando eu li sobre design, eu
conectei algumas coisas, porque eu era uma criança, adolescente que gostava muito de desenhar, de fazer colagem. Inclusive, o primeiro mural que eu pintei foi em Pato Branco, com 11 anos. Olha, que massa. Porque meus pais me colocaram num curso de pintura, então, né, tive esse contato com a tinta, com as cores muito cedo. Só que era uma coisa muito lúdica, né? Não era tratado como... Era um hobby. Claro. Não era, tipo, nem Era os uma meus brincadeira, né? pais... Você é criança, no Exato, caso. nem os meus pais pensavam que aquilo poderia virar uma profissão, né? Aí, quando eu falei, tem design e tal, eles nem sabiam o que era isso, mas apostaram, né? Eu acho que meus pais sempre foram grandes apoiadores, assim, das minhas escolhas, embora meio fora da curva, porque eles foram bancários, né? Hoje estão aposentados. Uhum. Mas em Pato Branco, numa cidade menor, você não tem muito acesso a essas coisas, né? Ou a escolher coisas diferentes, principalmente uma mulher, né? Sim. Mulher artista ainda. Enfim. E aí, vim para Curitiba fazer design. Fiz, Na Federal. Esses 4 anos de design na PUC. Ah, na PUC. E já era design na PUC, né? Era desenho industrial, tá. Programação visual. Isso, porque na Federal também era desenho industrial. E falar isso pra família, mas o que você faz? Pois é. E design é pior ainda, né? Porque daí as pessoas acham que design é desenho, por causa do falso cognato e tal. Sim. Não entendem que design é projeto, não é desenho e tal. Mas enfim, daí. E aí eu percebo que até no primeiro ano foi difícil, assim, porque a gente não... É todo um mundo novo, né? Primeiro que eu vim morar sozinha em Curitiba, meus pais ficaram lá, já foi um grande rompante, assim, né? Acostumada a estar perto da família, daí vem para a cidade grande, morei um tempo na sala dos meus tios, né? Putz, cansei, assim, porque eu não tinha nenhum quarto para mim. Aí fui dividir apartamento de estudante, assim. Então, foi aquela época de aprender mesmo, virar adulto, né? Sim, opa! E aí, eu lembro que foi a partir do segundo ano que entrou matérias mais práticas, matérias mais de mão na massa, de mexer com as mãos e colagem e desenho, que eu curti mais. Porque o primeiro ano tinha muita matemática. Eu falei, eu odeio matemática, sou péssima com isso, reprovei em estatística. Claro. Porque deixava e ia para o bar, né? Preferia... Lógico. Mas eu acho também que a faculdade é um lugar para te abrir a cabeça, né? Te abrir portas. E eu entendo mesmo que a minha grande escola foi trabalhando. Então, arrumei os meus primeiros estágios. Até acho que foi nessa época que eu fiz curso de web com você. Faz foi por muitos aí. anos. Porque, se não me engano... Faz mais de 20 anos, hein? Eu acho que foi no século passado. Porque eu comecei a dar aula na faculdade em 2005. Então, tem que ter sido de 2004 para trás. E eu mudei para Curitiba em 2003, então foi por aí, 2004. Ah, 2005, então por aí. Foi os meus primeiros estágios em web, que eu vi que eu já não gostei. Aí fui para o design gráfico, atuei então por 5 anos com carteira assinada em publicidade, design, estúdios de design em Curitiba. E aí chegou um momento que eu falei, não tá fazendo sentido isso aqui, não tô gostando de nada, tô sentindo que eu tô criando um monte de lixo, trabalhando para empresas que eu não acredito. Sim. Aquela inquietação, acho que eu sempre fui uma pessoa muito inquieta e sonhadora. E aí eu tentei Belas Artes aqui em Curitiba. E a Belas Artes não passei, né? Não passei no Federal. Mas junto quando você fez o primeiro vestibular? Eu terminei o design e daí eu queria estudar mais alguma coisa, né? Como eu queria voltar para essa coisa mais arte, mais... Não sei, mais acho que essa coisa passional que eu tenho pelas coisas, né? Sim, sim. Eu vou tentar Belas Artes. Aí tentei gravura, não passei. E aí, nessa época, eu lembro que tinha vários colegas de profissão indo estudar fora. E aí, eu comecei a pesquisar alguns cursos, botei na minha cabeça que ia para a Alemanha. Nessa época, meus pais mudaram para Curitiba, então também facilitou que eu voltei a morar com eles. Então, tem essa facilidade também do voltar a morar com os pais, não pagava aluguel, fui guardando a graninha que eu já estava ganhando ali, né, empregado, sem pagar aluguel. E essa grana fui juntando e consegui, passei num curso e fui fazer uma pós-graduação em ilustração criativa em Barcelona. Isso foi 2 anos depois que eu me formei. E aí eu digo que foi um divisor de águas, porque foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Foi a primeira vez que eu me vi, assim, imersa numa cultura totalmente diferente da minha.
E tem essa coisa de você quebrar essa idealização que você faz do mundo lá fora, né? Da Europa. Sim, que lá Que tudo é. funciona, Aham. tudo é maravilhoso. Exato. E aí tem esse lugar do não pertencimento, né? Eu cheguei lá não falando muito bem espanhol. Sim, Eu falava bem inglês, porque meus pais me colocaram num curso de inglês com 16 anos. Então, isso... eu acho que meus pais foram muito visionários nesse ponto, assim, né? Sendo do interior. Sempre me deram muita educação e muita oportunidade de estar me desenvolvendo. E aí eu cheguei lá em Barcelona, eles falam catalão, né? sim, é outra coisa. Então, E Barcelona é um lugar bem inóspito, né? o pessoal não gosta muito de... Turistas. Exato. E também dá para De se estrangeiros, entender, né? assim, Estrangeiros. porque a cidade é, né, uma joia, é maravilhoso, e aí você começa a perder um pouco Sim. da raiz das coisas. Mas foi maravilhoso, principalmente porque eu acho que não foi só a pós-graduação em si e ver o quanto eu estava sendo desafiada a coisas novas, né? Mas a vivência na cidade. Claro. Tipo, olhar para essas diferentes formas de expressão. Acho que foi quando eu comecei, né, ver essa diferença. Eu sempre gostei muito do grafite, da arte de rua. Então, lá eu comecei a prestar atenção nos lambes, arte diferente, né? Arte espanhola, diferentes expressões. Então, é curioso que esse tempo que eu passei lá foram 9 meses. E aí eu falo que foi a gestação de uma nova Cris. Oh, que poético isso. Sim. Porque quando eu voltei, até meus amigos falavam, você se sente muito diferente? Eu falei, não. Aí passou alguns meses e eu comecei a ver essa quebra, né? Mas por tudo que eu vivi, até por poder reconhecer as coisas que era genuinamente meu Aham. e o que era imposto, digamos, né? Tanto pela família quanto pelo namorado na época, né? Eu tive um namorado de 7 anos que começou na faculdade. Então, a gente vai se moldando a muito ao que está ao nosso entorno, E né? até a própria Curitiba, que é uma cidade que é de um jeito, você vai para Barcelona é outro. Muito mais cosmopolita e tal, né? Exato. E, enfim, aí quando eu voltei, acabou o visto de estudante, voltei, o pessoal da agência que eu trabalhava antes queria me contratar de novo e eu sabia que eu não queria voltar para essa loucura de agência, né? Então, fiquei um tempo como freelancer, que Dessa foi agência. dessa agência e de outras, o que foi excelente para eu poder fazer vários contatos, conhecer mais o mercado de Curitiba, ter esse networking, né? Então, as pessoas foram conhecendo mais o meu trabalho. Eu tinha já facilidade para algumas coisas mais. Atendi bastante marcas tipo Boticário. Foi pontual, assim, que eles me chamavam bastante para fazer coisas para o Boticário, porque eu acertava bastante, assim, Sim. né? Então, eu acho que esse momento de ter a coragem de voltar e não ter já de cara entrado num outro emprego e ter apostado, assim, nessa caminhada autônoma foi muito importante para poder, eu acho também, né, fazer esses contatos para as pessoas me conhecerem mais, e conhecerem as minhas entregas. Eu sempre falo também para os meus alunos que é importante que a gente entenda que nem sempre a gente vai estar fazendo o que a gente gosta de fazer, né? Pois é. E então a gente tem que ser responsável. Mas tem que fazer bem feito de qualquer forma. Exato. Então tinha várias coisas que eu não gostava e até uma vez um chefe meu me chamou a atenção que ele falou assim: Cris, eu vou te falar uma coisa como amigo. O teu trabalho é excelente, mas você reclama demais. Então, sofre um pouquinho menos. Não gosta desse trabalho? Tira da frente, dá o teu melhor, tira da frente. Porque, no fim, quando você reclama, quem mais sofre é você. Nossa, quando ele me falou isso, sabe, o ego lá dentro deu uma doída. Mas ele é meu amigo até hoje. Nossa, foi Não, assim... mas o cara mandou muito bem, né? E ele é um fofo, sempre foi um mentor, assim, né? Então, passou uns dias, eu até voltei a falar com ele e falei, nossa, quando você me falou isso, me doeu. Mas hoje te agradeço, assim, né? Eu acho que realmente eu não me percebia, né? Acho que são, às vezes, algumas coisas que você até pega um pouco da sua família. Meu pai sempre foi um cara muito reclamão, hoje é menos. E eu odiava que ele era muito reclamão, mas Sim. é aquele Marcos, espelho, né? É isso, né? É isso. Então, eu acho que essa caminhada foi bacana por isso, assim, né? Tipo, conhecer muita gente foda, mas nessa época eu não tinha essa consciência. Eu acho que depois que eu fui conquistando esse espaço como uma mulher, artista, designer,
que olhando para trás eu percebi que todos os meus chefes eram homens também. Hum. Então, né, 20 anos atrás, hoje a gente já tem mais mulheres protagonistas e diretoras, então fui percebendo isso. Eu lembro que 2013, 2014, que foi, né, me despertando esse olhar, assim, tipo, tá, a maioria das minhas referências foram homens, então vou começar a buscar mais mulheres. E aí, esses 2 anos fazendo muito freela, Sim. me deu aquela vontadinha de viajar de novo, acabei pegando Um trem. uma temporada. Não queria ficar tanto tempo fora, eu acho que 9 meses em Barcelona foi bem sofrido. Eu sou bem família, assim, adoro, né, estar perto da minha família. E eu decidi ir 3 meses para Nova York para praticar meu inglês e fazer um curso de verão em Visual Branding, que daí é já a gestão de marcas, né, já é um olhar mais voltado para o design. E, em paralelo, fiz um curso de ilustração. Então, tipo, é esse combo, né? Eu falo que essas 2 viagens, tanto Barcelona quanto Nova York, elas foram grandes escolas para eu olhar para o Brasil de outra forma. E até valorizar muito mais o Brasil. Porque você fica com aquela ideia de que lá fora é tudo melhor, E não, né? Não. Tem coisas incríveis, obviamente. Mas aqui também tem. Exato. E o Brasil é muito mais legal. Pois é. E a gente tem, no próprio design, o design brasileiro é uma coisa incrível, inacreditável, assim, o que os caras... É só você ver sei lá, os irmãos... aquela cadeira, como é que é? Campana. Isso, os irmãos Campana. Sim. Você vai ver o design de cartaz do Brasil, sabe? Deus e Diabo da Terra do Sol, essas coisas assim. Eu lembro que eu fiz uma prova uma vez sobre isso. E o design brasileiro, ele é muito grande. Ele é muito importante, muito interessante, assim. Tudo bem, Barcelona também é. Sim. Né? Mas Nova York, não tanto, né? Então, se você comparar, tudo bem, Nova York é uma cidade, o Brasil é grande, tal, toda aquela coisa. Mas, enfim, daí você voltou de Nova York. E aí, Nova York me abriu os olhos para a tipografia. Sim. Lá eu vi as primeiras intervenções de lettering com giz. E... Eu sei exatamente o que você está falando, mas acho que é bom a gente contar para as pessoas que estão assistindo, né? Tipo, lettering é escrever letras, desenhar letras, né? Isso. E com giz, todo mundo sabe o que é giz. Aí não precisa lettering explicar. É o desenho de letras. O desenho de letras, ele pode ser... ele envolve caligrafia, tipografia e o desenho de letras. Então, é caligrafia, tipografia e lettering. O lettering, ele é uma junção da caligrafia e da tipografia, né? A caligrafia você faz à mão, você tem diversos tipos de caneta, pincel, plumas, né? Que você consegue diferentes resultados. A ponta redonda, a ponta quadrada, a ponta monoline, que é traço único, ou com contraste. Então, a tipografia, você desenvolveu uma família toda de um alfabeto, né? O A é primo do B, que é primo do C, então todos eles vão ser parecidos. E no lettering você desenvolve, por exemplo, eu tenho que fazer uma marca para uma marca. Por exemplo, agora eu estou fazendo uma marca que chama Libre. Então, eu vou desenvolver a letra da palavra Libre, e não o alfabeto inteiro, né? Pode acontecer de, tipo, a marca pedir para eu desenvolver uma tipografia. Mas são coisas diferentes, né? Então, o lettering, o desenho de letras, ele é específico. E foi quando eu despertei para esse mundo todo. E eu falei, nossa, eu tenho que estudar mais. Não, porque é maravilhoso, né? E daí, então, eu já tinha toda essa referência do grafite, da rua, das intervenções urbanas, do lambe, que já era muito apaixonada. Em Nova York, eu vi muito essas sinalizações antigas, tipo, o prédio estava bem... A gente tem aqui também, mas eu acho que foi lá que eu prestei atenção, porque eu vi também alguns artistas fazendo releituras. E aí, esse desenho de letra com giz em vários cafés. Sim. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fui num café aqui que tinha um quadro de giz, mas estava com uma letrinha assim qualquer. As pessoas mesmo lá que trabalham no café que faziam. E aí eu falei, nossa, tá aí a oportunidade. Que Fui legal. lá, tomei um café, falei, olha, acabei de voltar de Nova York, vi um monte de café assim, mostrei a referência, falei, não tem um portfólio disso, mas tem essas outras coisas, toparam. E aí, tava o começo do Instagram, isso aí foi em 2013. E ali eu já senti o quanto a internet era uma ferramenta poderosa também para mostrar esse trabalho. Então, comecei a mostrar algumas coisinhas. E esse trabalho de giz nesse café me projetou muito.
Então, em 2015, comecei a dar aula de De lettering com giz. A galera até chamava de a rainha do giz. E foi maravilhoso, porque eu sinto que isso me projetou bastante como uma pessoa autônoma, uma artista que já tinha uma linguagem. Sim, 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 sim. Também me juntei com mais 3 amigos que também eram designers, mas um era calígrafo, o outro tipógrafo e a Sila, que é a pessoa que divide o estúdio comigo até hoje. Ela mais focada no lettering, então aprendi muito com eles. E a gente criou um coletivo na época que chamava Criatipos. O Criatipos hoje ainda existe, mais como uma família e um grupo de WhatsApp, que se troca figurinha Memes semanalmente. o dia inteiro. E, cara, a gente sempre priorizou mais o fazer, a diversão, o aprender junto. As pessoas até falavam, por que vocês não tornam isso uma empresa? Aham. Quando começou a entrar dinheiro no meio, a gente começou daí a já- se perder. É. Um queria uma coisa, outro queria outra. A gente falou, vamos continuar. Só que a gente é uma família tipográfica, até hoje, porque a gente troca muito nas nossas caminhadas individuais. Sim, Então, sim, foi muito valioso, assim, essa conexão com eles, né? Então, o Criatipos nasceu em 2013. A gente fez uma ação que foi muito surreal até pra gente, assim, porque depois de 8 meses que a gente estava junto, nos chamaram para fazer um mural ao vivo no Lollapalooza. Olha que massa. E aí, algumas pessoas já chegavam perguntando, vocês são do Criatipos? E a gente assim, nossa, da onde? E aí a gente entendeu que o Facebook, o Instagram, já, né, a gente conseguia se projetar. Então, foi, né, o início do início, hoje é outra coisa. E daí agora você está fazendo o quê? Porque depois dos tipos, você fez mais uns 1.000 quilhões de coisas. Então, nessa época, eu peguei um espaço no centro, aqui em Curitiba, no edifício Anitta. Não sei onde fica. Tem a Galeria Tijucas. Aham. Na frente tem um predinho de 3 andares, que tem umas plantinhas Sim. na frente. Mesmo porque a Uninter é do lado. A Uninter é no Garcês, então. É verdade. Esse predinho chama Edifício Anitta. Ah, tá. E aí, em 2015, uma amiga já tem uma casinha em cima do prédio. Ele é bem icônico, né? E eu aluguei o segundo andar. E aí, o segundo andar inteiro, eu aluguei algumas salas para alguns amigos, também eram designers, ilustradores e tal. Mas eu aluguei lá para poder dar aulas, né? Tinha uma salona muito massa. Eu comecei a fazer os workshops de giz, fazer palestra, trazer outros amigos para palestrar, para compartilhar conhecimento. E eu fiquei ali 3 anos e movimentei muita coisa. Inclusive, nessa época de 2015, 2017, veio com força a Marcha das Mulheres, né? Eu acho que a gente teve essa onda do feminismo, da igualdade de gênero. E eu fui, obviamente, jogada nesse bolo ali. Falei, o que eu vou fazer com isso? Comecei a fazer lambe, ir para a rua. Então, usando a tipografia, o design. Que daí acaba virando uma marca sua, né? Para ter uma atuação mais ativista em prol do que eu queria mudar no mundo, digamos assim, né? Foi quando eu comecei a falar também desse lugar de ter tido muitos chefes homens, de querer ter referências mulheres, né? Então, entrou eu acho que nessa fase que veio a Cris educadora, né? A Cris que gosta de compartilhar conhecimento, que gosta de dar aula. E também em 2017, junto desse movimento, eu criei o meu projeto Lute Todos os Dias, que é o meu xodozinho da vida, que é um projeto de design. Não sei se você conhece esse. Não, já vi no Instagram, né? Mas... É um calendário todo ilustrado por mulheres. Começou em 2017, coloquei minha própria grana para fazer o primeiro. E a intenção dele era arrecadar recursos para a gente poder fazer mais ações na rua, né? Imprimir cartazes, produzir outros materiais e levar essas mulheres para a rua. E aí, o primeiro ano ele foi bem pequeno, assim. No segundo ano eu já aumentei um pouco, porque dentro é um pouco mais de grana. Aí comecei, a partir do segundo, fazer doações para coletivos. E aí, no terceiro ano,
Tipo, o primeiro ano só foram 4 artistas mulheres, no segundo ano foram 6, no terceiro ano eu consegui chamar uma por mês para ilustrar. Aham. Todas essas artistas doavam as suas ilustrações e aí todo o lucro desse calendário vendido a gente doava para instituições sociais, Casa da Mulher Brasileira, e promovia oficinas gratuitas. E aí, depois de 5 anos, eu consegui um patrocínio de gráfica, o projeto cresceu, ele tem um stencil na capa. E esse ano a gente faz 10 anos. Eu falo que esse projeto é a coisa que eu tenho mais orgulho, assim, na minha caminhada como designer, porque veio, acho que nasceu dessa inquietação de sentir que, como designer, eu estava criando um monte de lixo lá numa agência que eu não queria, que eu, enfim, Para outras pessoas. precisa pagar as contas, até hoje temos que pagar as contas. Sim. Mas é um projeto social que possibilitou, né, ampliar vozes de muitas mulheres. Os primeiros calendários não tinham mulheres negras. Aham. Eu percebi também, né, essa falta, as pessoas que eu estava em contato, onde estão, né, as designers negras. E depois, pessoas não binárias, pessoas trans. E aí a gente tem hoje, busca ter essa diversidade no calendário, né? Artistas mais novas, artistas idosas, né? Aham. Então, é um projeto que tenta trazer essa diversidade e essa existência de várias mulheres, né? Com diversos técnicas de se expressar, né? Tem foto, tem bordado, tem Claro. mural na rua, tem ilustração digital, então, né? Enfim, algumas que trabalham só como artistas, outras que têm outros trabalhos, umas que têm ali o seu hobby. Então, estou muito feliz. Esse projeto, né, fazendo 10 anos, a gente vai ter uma festinha de final de ano e ele foi aprovado na Lei Rouanet. Que legal. A gente está buscando patrocínio agora, né? Empresas que tenham interesse em bancar. Sim, que daí elas têm isenção de impostos, né? Isso, aham. Não que você vai ganhar uma grana da Lei Rouanet, Não, como as pessoas. exato. Isso é até bem curioso, porque eu tenho falado bastante sobre isso e as pessoas não sabem como Não funciona a sabe. Lei Rouanet. É. Então, é importante, né, falar que é uma renúncia fiscal, que, por exemplo, Adidas quer me patrocinar. Alô, Adidas, me patrocina. Se a Adidas te patrocinar, não é que ela vai te dar dinheiro, ela vai deixar de pagar impostos para o governo. Tipo, a Adidas E já daí paga esse X de dinheiro vem pra cá, imposto e pra ela pessoa. escolhe tantos por cento vou doar para a cultura. E daí Isso. ela escolhe um projeto para, né, entrar como... E é um marketing para a empresa também. Lógico, né? Então, enfim, estamos aí nessa caminhada agora de conseguir patrocínios para que esse projeto, aí ele não vai mais ser, tipo, a gente vendendo e arrecadando e distribuindo doação. A gente vai distribuir gratuitamente o calendário, mas Aham. aí vai pagar as pessoas que participam dele, porque hoje ele é um projeto social, né? Todo mundo que participa Doa. é voluntário. Aham. Mas é um projeto lindo, assim, e que me dá muito prazer, porque quando a gente reúne essas pessoas, né, que nunca tiveram acesso à arte ou que nunca puderam se expressar Sim, de alguma sim. forma, é maravilhoso, né? Faço essas oficinas levando mulheres para a rua, aprendendo a pintar ali no muro. E coisas que você não vai fazer sozinha. E quando você está em grupo, você se sente mais segura, você, né? Eu sempre falo para elas terem também esse cuidado de não sair sozinha, infelizmente. Mesmo né? porque pintar em muro não é exatamente uma coisa muito fácil também. É. Porque tem várias coisas, independente dessa da segurança, pintar em muro, porque eu tinha um amigo que fazia... Você conhece o Fúvio Pacheco, né? Esse nome não é É estranho. da Gibiteca e tal. Sim, Ele veio aqui, né, aham. o Fúvio. E ele pinta em muros e tal. Ele falou que, pô, é difícil, porque às vezes a tinta do muro tá toda... Não pega a tinta que você vai usar. Sim. Tem chuva, tem... Ele falou que eu nunca tinha me ligado disso, mas... Ele falou que ele tava pintando, acho que do lado da canaleta do Expresso. Uhum. E daí a fuligem do Expresso não deixava pintar. Pô, tem um monte Sim. de problemas, né? Verdade. E isso é outra coisa que eu falo bastante, porque quem vê o recorte maravilhoso do Instagram acha que acho ser que é artista facinho, é né? maravilhoso. É. O último que eu fui pintar, choveu, ventou, fez sol. Ai, tinha restos, Ah, né, na ui, rua. sim.
Então, é isso, né? São muitas coisas que você se depara ali que às vezes você não está esperando. Até a interação das pessoas, né? Mulher pintando na rua, tem muito assédio, tem muita sim. abordagem chata. Então, você vai aprendendo muito, né? No decorrer da coisa. E também não é só chegar e pintar um muro, né? Sim, Você tem que falar com o proprietário, você tem que ter autorização. Enfim, né? E tem a tinta, Aham. e é cheio... Assim, eu me lembro que eu li o livro do Leonardo da Vinci, que a Santa Ceia não tem mais quase nada que o Leonardo da Vinci fez. Porque ele decidiu usar um jeito diferente, que nunca ninguém tinha usado, e não deu certo. Caiu, né? Caiu, o negócio caiu. Então, assim, pintar, fazer mural e tal, não é exatamente uma coisa muito fácil, né? Não. Inclusive, bom, eu pintei o meu primeiro mural profissionalmente, né? O primeiro mural com 11 anos em Pato Branco. Mas profissionalmente, na verdade, nem foi... O primeiro mural não foi pago, foi uma iniciativa minha e da Sila. A gente fez uma homenagem ao Leminski, em 2014. Eu acabei voltando para Nova York e a gente, muito inspirada pelos murais que tinha lá, a gente conseguiu um muro e fez uma pintura, que é o Per Happiness. E esse mural ficou muito famoso na época. Nossa, bombou na internet. Até hoje as pessoas reconhecem muito ele. Eu acho que também por ser do Leminski. E por sorte, nem foi planejado. A gente pintou na semana que o Leminski faria 70 anos. Então, acho que por isso também, né? Foi sorte junto com, né, o talento. Sim. Então, foi nosso primeiro mural lá. Depois disso, comecei a pintar mais aqui em Curitiba. Mas estava muito ainda no Giz ali em 2014. Foi a pandemia que... Ficando presa em casa, quando começou a dar umas brechas, eu comecei a ir para a rua pintar, né? Porque estava, nossa, precisando muito fazer alguma coisa. Claro. E acabei fazendo muito mais murais, então, né? Um pouquinho antes da pandemia. E aí você tem esses desafios da escala, né? Porque pintar um muralzinho Isso era uma outra coisa que eu sempre tive curiosidade, assim. Porque você vai pegar um muralista grande, tipo, sei lá, o Cobra, que faz um negócio gigantesco. Como que a pessoa consegue ter a noção da escala? Olha, um olho, então, tem que ter isso aqui de tamanho. Sei lá, tem aquele do Niemeyer. Cada ruga do Niemeyer, então, tem isso aqui de tamanho, porque o prédio é gigantesco. Como que faz isso? Eu não faço a menor ideia. Então, o primeiro mural que eu pintei grande, assim, foi 2016. Foi uma colaboração com um artista aqui de Curitiba, o Fred Freire. A gente pintou a fachada do Moinho Rebouças. Aí tem uma coisa mais abstrata dele, assim, colorida atrás, e eu escrevi Viva a Sua Cidade. A gente projetou, né? O pessoal, na época desse festival, o Subtropical, alugaram um projetor super potente lá e projetou no prédio. Então, a gente passou e daí foi facinho. Sim. Aí, Aí eu consigo entender como é que foi feito. Aí, 2021, que foi meu primeiro mural grande formato de um prédio de 6 andares aqui em Curitiba, também projetamos. Tá. Eu não tinha pensado nisso, mas é um jeito fácil. Fazer. Mas eu sou muito resistente, eu não gosto de projetor. Normalmente eu gosto de fazer em escala. Então, mesmo os menores, eu já fui treinando, assim. Você faz um quadriculado, ou tem o doodle orgânico, que a galera chama. O doodle orgânico é você... Vou chegar aqui na parede e vou riscar qualquer coisa. Posso escrever o que eu quiser, e daí você tira uma foto da parede assim. E aí você coloca no aplicativo que você está usando, no Photoshop, tipo a foto da parede e o seu desenho em cima. E daí você deixa uma transparênciazinha. Então, você vai cruzar o seu desenho com o desenho que já está na parede. Nossa. Tá, eu quase consigo entender. Tem várias pessoas que quando olham isso falam, meu Deus, não entendo nada. Então, eu testei o grid, eu testei esse orgânico, achei muito bom. O grid eu até me lembro da minha mãe, quando ela pintava umas coisas, que ela pegava, sei lá, um gibi. Eu lembro desse do gibi. Porque ela estragou meu gibi, eu fiquei bravo, então por isso que eu lembro. Que ela fez uns quadradinhos no gibi, e daí depois a mesma coisa que tá aqui, ela fez um negócio grande, né? É bem isso. E aí eu tive a oportunidade de pintar em São Paulo em 2023. Foi o maior mural que eu pintei até hoje. E aí eu fiz esse esquema do grid. Então, o grid, né, dividi a cada 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro. É 1 centímetro. 1 centímetro aqui é 1 metro lá, né? E aí fui passando o rascunho, assim, na raça.
Fiquei muito orgulhosa, porque eu falei, agora Nossa. depois que eu fiz esse, podem me chamar para pintar o tamanho que for, que eu dou conta. Nossa, não consigo nem imaginar o tamanho da dificuldade de fazer um negócio desse. Meu pai fica doido. Imagino. Lá em cima, né? Ele falou, que perigoso você nesse balancinho. Mas enfim, né? Eu acho Não, mas balancinho tem... Eu falei, pai, tô bem amarrada aqui, tô com um monte de corda e gancho. Isso não é o problema. O problema é acertar o desenho. Né? Que é o que eu Mas fico deu boa. mais pensando. Deu muito assim, boa. Como, né? Como as coisas... Tá, e o esquema do lettering? Porque isso pra mim sempre foi uma coisa muito legal. Eu bati um papo com a Lilia Mitsunaga, sabe? Não conheço. Lilia Mitsunaga é a pessoa que desde os anos 80, desde 82 talvez, ou 84, uma coisa assim, é ela que faz o lettering dos quadrinhos. Eu acho desde que eu já 82. tinha ouvido falar. É que eu não sou muito do mundo dos quadrinhos. É, que eu sou Eu sei. um bocadinho. E daí eu bati um papo com ela, assim, ela fazia todas as letras na mão. Não existia computador em 1982. Né? Quer dizer, até existia, mas não para isso. Ela fazia tudo na mão. Então ela, sei lá, para pegar os personagens. O Thor tinha uma tipografia que ela sabia de cabeça. Ela tinha anotado, né? Acho que ela deve ter feito uma... Ela nunca me contou isso, né? Eu tô imaginando. Ela deve ter feito um cartão. Deve ter o gabarito. Meio que um gabarito, assim. Mas ela fazia tudo na mão. Na mão. Assim, eu até mandei moldurar lá em casa uma... Ela fez um... Quer dizer, ela não. Fizeram uma colagem de vários desenhos que ela fez, porque não é só o lettering do balão, né? Tem o lettering das onomatopeias também, que elas eram traduzidas no Brasil. Tipo, sei lá, Superman era super-homem aqui. Então eu tinha que traduzir tudo. E ela refazia todos os letterings. E daí eu bati um papo com ela e ela me mostrou o quão artesanal que é aquilo. Mesmo hoje, com o computador, é muito artesanal. Ela pega ali, não sei se você faz igual, mas ela pega um software, não é o Photoshop, é um outro. E no ela iPad? vai... Oi? É no iPad? Não, ela faz no computador. Ela vai puxando com aquela Wacom, né? Mas é como se fosse um mouse. Ela vai puxando um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, um pouquinho... E assim ela vai construindo letra por letra. Daí, claro, daí tá pronto, é só digitar, né? Mas... Sim. É muito empenho isso. É um trabalho muito, muito artesanal. Muito. Eu uso muito, né? Eu te perguntei do iPad porque eu uso bastante o iPad com a canetinha no Procreate. O aplicativo chama Procreate. Ele é quase como um Photoshop, que você vai abrindo layers e aí vai podendo desenhar em cima. Às vezes você bota uma referência, desenha em cima, vai melhorando o teu desenho. É quase como, né? Papel... Manteiga? Manteiga, não. Nem sulfurizei? Não sei, não me lembro mais. O papel transparentinho ali, né, para você ir fazendo as camadas. Então, quando eu comecei, eu também fazia tudo à mão, assim, tinha lá várias camadas de papel para você ir melhorando o seu lettering, né? Você começa com ele fininho, depois você engorda um pouquinho aqui, ajusta a letra ali. E agora você faz tudo no computador, eu faço tudo no iPad. Mas ele agiliza bastante o processo, é muito bom. Mas embora a gente tenha, assim, tecnologias incríveis, até inteligência artificial hoje em dia que replica coisas, eu não abro mão do feito à mão. Sim, Nossa, tem uma outra coisa. Inclusive ali. O processo de fazer as coisas com a mão, né? Eu falo que eu gosto de sujar as mãos mesmo. Então, eu fico navegando entre os dois mundos. Mas como que você começa fazendo um lettering? Eu tenho uma empresa, minha empresa se chama Rodrigo, eu quero que você faça um lettering. Você tem... Carta branca, o que você faz? Eu normalmente, primeiro faço um estudo, né? Quem que é essa pessoa que está chegando para mim e me pedindo esse... É livre? A pessoa quer que eu faça a partir do meu repertório? Esses dias, eu lembrei que eu te chamei, agora que me veio, porque eu estava indo para Uninter e você estava ali no Largo da Ordem fazendo um negócio. Eu falei, olha, Cris, eu vou... Não, acho melhor não, deixa a menina lá. É mesmo? Ali... Tem o Boulevard, uma quadra para cima. E era você porque eu vi. Então... No Largo da Ordem? Fazendo para cima do Boulevard. Onde é o Boulevard? O Boulevard é aquela casa toda bonitona que tem no meio da praça. Uma quadra para cima tem estacionamento. E daí na frente tinha um bar, acho eu. Tinha uma galera e você estava lá também. Eu imaginei que estava pintando, que você estava na frente do muro fazendo assim. Né? Quero acreditar que você estava fazendo isso.
Não me lembro. Faz o quê? Umas 3 semanas? 4 semanas? Não sei, eu sei que foi o dia que fui aplicar a prova. Então, era numa quarta-feira, acho. Bom, de qualquer forma eu te vi lá. Olha só. É. Mas tô pintando bastante, ando bem doidinha mesmo. Mas por onde eu começo, né? Tem diversas maneiras, né? Às vezes o cliente me chama para criar algo da minha cabeça, às vezes eu crio ali na hora. Muitas vezes até, eu acho que com a experiência, eu fui me sentindo um pouco mais livre e capaz de resolver as coisas na hora. Uhum. Antes, né? Acho que no começo é assim, todo mundo tem essa Claro. insegurança, até você quebrar as barreiras e ter mais segurança do que você está fazendo. Mas hoje em dia eu prefiro até criar na hora, porque às vezes você imagina uma parede de 3x3. Mas aí você faz um desenho pequenininho, quando você chega lá, muitas vezes assim eu fiz o desenho pequeno e eu arrumei, eu inventei outra coisa na parede. Porque tem o entorno da parede, essas coisas? Não, é porque às vezes a coisa no grande formato ela funciona diferente do que está pequeno, sim, né? Sim. Mas enfim, estilos, né? Por exemplo, você me pede para fazer uma logo para você. Ou uma empresa chega para mim, eu normalmente peço um briefing, né? Um briefing é o quê? O que o cliente espera? Uhum. Você tem uma lista? Eu quero que você use azul, eu quero que você use verde, vermelho. As cores da minha empresa. Eu quero que você faça uma tipografia mais robusta, eu quero uma cursiva, né? Mais convidativa, mais romântica. Então, é importante esse alinhamento prévio com essa proposta que chega para você, né? Eu, trabalhando com design, eu trabalho muito dessa forma, né? Uhum. O que o cliente espera. Eu sempre tenho uma conversa antes. E muitas vezes não, confio no teu trabalho, viaja aí, faz o que você quiser. E eu acho que quanto mais a gente vai também ganhando essa confiança no seu próprio trabalho, construindo um portfólio, construindo você um nome, vai... né? Na real. Daí as pessoas já chegam com essa confiança de, não, pode, né, descer a mão e fazer, confio em você. Isso é maravilhoso. Mas quando eu... então você pode fazer, eu confio em você, desça a mão. O que você faz? Eu ia começar pesquisando quadrinho, eu acho, já que você gosta de quadrinho. Tá. Daí você vai pesquisar os quadrinhos, daí você vai tentar identificar alguma coisa dos quadrinhos que você possa incorporar na sua... Na letra, por exemplo. Eu lembro quando eu fiz curso com você, acho que você usava umas roupas assim, meio de metal. Assim, continua. É que aqui eu não posso vir porque tem que ser liso, né? Aí eu já ia fazer uma pesquisa ali nesse mundo tipográfico das bandas de metal, né? Então, você já tem ali uma referência, um estilo do que a pessoa gosta. É porque o que você está tentando fazer é, de alguma maneira, transmitir uma cultura por meio da letra, né? Exatamente. Uhum. Então, isso não é... A capacidade de síntese é uma coisa muito difícil. Sim. Que eu, particularmente, não tenho. Né? Não, estou falando sério. Quando eu vou escrever um artigo, né, porque afinal eu sou acadêmico, vou escrever um artigo de 20 páginas, eu escrevo. Quando alguém fala, olha, o teu artigo tem que ter 4... Vixe. Esses dias, faz um mês aí, eu recebi uma... você vai fazer uma palestra, né? Vou fazer uma palestra para os professores de São Paulo. Daí falaram, você tem que colocar 2.100 palavras no seu texto. Beleza, eu achei que sairia um livrinho, né? Com todos os palestrantes e tal. Escrevi 2.100 palavras, na hora que eu fui colocar no lugar, era 2.100 letras. Nossa. Não era 2.100 palavras. Aí eu tive que, e agora? Como é que você transforma 2.100 palavras, que deu umas 4 páginas, 5 páginas, em 2 parágrafos? Uhum. Aí eu me ferro. Então, a capacidade de síntese é uma coisa que eu admiro muito, porque eu não tenho ela. Né? O cara que faz charge, como o cara consegue sintetizar tantas ideias em um desenho só? Verdade. Né? E daí como que é o teu processo para você conseguir sintetizar uma empresa, né? Porque é isso, na real, né? Uma logo é a síntese de uma empresa. Você vai sintetizar um bar. O que o bar quer ser? Daí você vai pintar a fachada do bar. E aí? Eu acho que isso é bem esse processo criativo do design, que você busca de forma objetiva identificar os pontos chaves, né? Então, esse curso que eu fiz de Visual Branding, né? Gestão de marca, ele te ensina a pensar nessa objetividade, tipo, como que eu vou comunicar de forma, né, super clara e objetiva. Então,
tenho cliente X, vou ter que desmiuçar ali o principal. E às vezes eu tenho essa lista gigante que nem você, né? Tem todo esse texto, mas eu ainda consigo ter as palavras principais, né? Até quando eu comecei a dar curso de lettering com giz, eu falava para as pessoas escolherem uma frase. Então, numa frase, eu vou pegar a frase de um trabalho que eu estou fazendo agora, que é: ser livre é ocupar todos os espaços. Então, se eu pegar essa palavra e for fazer um lettering com ela, quais são as palavras dessa frase que eu vou... Livre espaços. Exato. Lógico. Ou todos e espaços, Tá. né? Livres, né? Vou deixar o livres grandão e as outras podem ser só coadjuvantes, né? Eu acho que para você fazer uma marca também é a mesma coisa. Então, vão ter coisas que vão estar ali em segundo plano, mas numa primeira olhada, o que você vai identificar? Então, né? Sempre o teu cliente vai comunicar alguma coisa e aí você entra num trabalho muito, muito pontual de design mesmo, que você tem que ser muito assertivo. Muito criativo dentro de limites. É. Uma vez eu me lembro de tá batendo um papo com o Liber, acho que você conhece o Liber, né? Também veio aqui e tal. E ele falou que uma das coisas mais interessantes do design é que quanto mais restrições ele tem, mais criativa a pessoa tem que ser. Verdade. Né? Você fazer sei lá, uma folha de papel, que esse foi o exemplo que ele usou, é muito mais fácil do que fazer um selo, que é desse tamanho. Como é que você comunica uma ideia num selo que tem 2 por 2, né? 2 centímetros por 2 centímetros. Agora, numa folha A4, é um pouco mais simples, né? Por outro lado, um muro deve ser mais difícil do que uma folha, porque você perde a escala da mão, tal, enfim. Mas a ideia da comunicação no design é que ela é importante, né? Então, no fundo, você é uma artista que trabalha com comunicação. Sim. Né? E isso é legal de falar, porque no início, quando eu comecei a fazer design, eu lembro que eu usava muito vermelho. E daí chegou na época de fazer esse curso aí de Visual Brand e falou assim, você gosta de vermelho, mas o teu cliente não quer dizer que ele vai gostar de vermelho ou que o público dele vai olhar para a marca dele porque você decidiu usar vermelho. Então, o design não é sobre o que você gosta, né? E aí eu acho que eu fico nesse meio aí, né? Porque eu tenho a minha pesquisa artística, né? Eu tenho uma outra atuação que daí vai mais para um lugar de hobby, para um lugar de autoexpressão, que é onde eu coloco. Então, quando as pessoas até entram no meu Instagram ou vão ver meu site, vê que tem muito essa presença do vermelho, que sempre foi uma cor que, até quando adolescente, eu tinha uma parede no meu quarto no vermelho, né? Sempre, não sei como meus pais deixaram, porque todo mundo falava, não fica muito estimulada com esse vermelho aí. Sempre gostei, né? Era um sonho pintar meu cabelo de vermelho, né? Então, uma coisa o tipo vermelho... Stanley Kubrick, assim, né? Que também tem o vermelho bem explícito, assim. Então, acho que com a caminhada eu aprendi, assim, né? Onde eu posso colocar o que eu gosto, que é mais na arte, que é mais o meu trabalho autoral, e onde eu coloco o trabalho de comunicação que tem que ser entregue, que tem que agradar ao olhar do outro, que tem que vender, que tem que comunicar. Então, né, os dois têm os seus lugares, assim, e muitas vezes eles estão ali flertando e caminhando junto. Eu acho que eu consegui juntar as coisas. Mas é porque se a pessoa vai chamar a essas alturas do campeonato, não estou dizendo lá no começo, né? Mas essas alturas do campeonato, que você é uma artista estabelecida, o cara não vai te chamar para você fazer uma coisa muito diferente daquilo que você já, né? Senão o cara tá errado. Não é você que tá errado daí. Sim. Bom, você tem um portfólio, você tem 20 anos de caminhada, sempre fez mais ou menos isso aqui, aí chega uma pessoa e fala, não, faça aquilo lá, totalmente diferente. Sim. Não, né, campeão? Daí a culpa não é sua, né? Exato. Aí o problema é de quem tá contratando, que tem que entender quem é o artista que ele tá contratando, né? Eu entendo muito o cliente, por exemplo, né? Quando a Vans me chamou para pintar a primeira loja da Vans aqui do Paraná, no Parque Shopping Barigui, eles me deram, né? Tipo, não, a gente quer a Cris artista. Então, eu botei uma cara de Vans, mas tem a minha assinatura como artista, né? Assim como em outros estados, eles chamaram outros artistas. Recentemente, eu fui para São Paulo fazer um mural ao vivo durante 3 dias de evento da XP. Então, esse era bem corporativo. Eu estava colocando ao vivo as frases que saíam das palestras. Então,
Era uma coisa bem cara da XP, né? Um fundo preto, Cinza, branco. em branco e amarelo. Amarelo, é verdade. E aí, mas predominância branca, uma coisa muito mais sóbria. Mas foi muito legal fazer essa ação, porque você vê que é um lugar bem corporativo, feira de investimentos, nananã, mas todo mundo gosta de arte. As pessoas Sim. paravam, desde as Sim. pessoas que estavam trabalhando na limpeza, as pessoas que estavam trabalhando na feira, as pessoas que estavam participando da feira, todo mundo parava e tirava foto e conversava. Nossa, tá fazendo ao vivo. Mas uma coisa que me chamou a atenção também, eu fui lá fazer esse mural. Nos 3 dias, só frases de homens. Isso me incomodou. Não tinha nenhuma mulher palestrando? Tinha, mas só me passaram as frases de homens, que eram os carros-chefes, né? Eu as achei que você palestras ouvia. carros. Não, o cliente, né, tinha um intermediário, né? Então, a produtora de eventos me contratou, o cliente passava para a gente, o cliente assistia as palestras e me passava o que eu tinha que botar no mural. Não, é que... Se eu botasse alguém para ver as palestras, daí ia ter mulher, com certeza. Sim, sim. É que na faculdade, na universidade, é muito miscigenado isso, né? Eu tava pensando, quando você falou, eu nunca tive chefe mulher e tal, eu lembrei que de 2006 até 2024, eu só tive chefe mulher. Tipo, a maior parte da minha vida profissional, eu tive chefes mulheres, assim. Mas era na educação? Isso. Sempre na educação, né? Mulheres professoras, mulheres secretárias, mulheres na área de educar, cuidar, servir. Pode ser. Mas isso eu tô falando na universidade, e no ensino superior e na pós-graduação. Essa era a palavra que eu queria, isso que eu perdi. É que eu acho que sim, as mulheres estão mais na área da educação, né? Sim. O design e o lugar de criação, principalmente acho que publicidade, sempre foi muito masculino. Hoje a gente já vê várias mulheres. E principalmente agências só de mulheres, né? Eu acho que muitas mulheres também começaram a fazer o seu próprio movimento, assim. E eu não sou muito a favor de mulheres aqui, homens lá. Na verdade, eu acho que a gente tem que caminhar junto e sempre olhar para esse lugar de um equilíbrio, né? Não só homens e mulheres, mas essas outras existências dissidentes, né? E ter uma diversidade. Mesmo porque se você trabalha com culturas, tem que ter o máximo de culturas possível para você poder se alimentar, né? Todas essas existências são válidas e eu tive a minha fase feminista mais ativista, que não queria saber de homem na minha frente, né? Mas eu tenho muitas referências incríveis de homens, tenho um pai incrível, tenho muitos homens, amigos, um companheiro, né? Pessoas que eu quero na minha vida e que crescem comigo, né? Então, eu tenho falado muito sobre essa luta pela igualdade de gêneros, sem ter essa... Eu acho, inclusive, que a gente está tendo muita polarização e muito homens aqui e mulheres lá, porque tem esse discurso de ódio, né? Ai, não aguento mais homem. Sim, não gosto, né? Eu acho que a gente tem que... até a comunicação me trouxe mais para esse lugar de... A educação, né? Me trouxe mais para esse lugar de... Vamos aproximar e não... O embate, ele é necessário muitas vezes, mas vou muito mais pelo caminho de Bell Hooks. Me parece que Bell Hooks, que você sempre tem que colocar ela em todos os lugares com tudo minúsculo. Você não pode colocar maiúsculo. Bem isso. Mas então, é que eu acho que essa polarização, esses dias eu vi um negócio, um cara falando sobre futebol. E o cara falando, o problema é que o mundo está muito polarizado. Mas não é só lá em cima na política. Eu odeio o Neymar ou eu amo o Neymar. Não tem um meio também do tipo, olha, ele é legal aqui, ele é ruim ali. E daí, a partir daí, dessa coisa que totalmente nada a ver, do cara falando sobre o Neymar, eu comecei a pensar que boa parte da nossa vida está polarizada demais. Né? Tipo, ou é pra cá, ou é pra lá. Será que... deve ter alguma coisa legal do outro lado, né? Então, isso também é uma coisa... Sempre fico pensando nisso. Porque é muito polarizado tudo. Exato. Tudo, né? E pior que assim, eu sempre dei palestra, nos últimos anos, tenho dado palestra sobre bolha filtro, né? Que é o que as redes sociais fazem com a gente. Totalmente. Que daí você só fica naquela bolha e acha que quem tá fora da bolha tá errado. Não é que ele tá fora da bolha, não é que ele pensa diferente, tá errado. Né? Isso é um erro ali. E mesmo assim, eu meio que dei uma percebida nisso com esse negócio do Neymar, assim. Tipo, pra que você vai brigar? É um jogador de futebol. Se ele... Deixa ele lá, ele pode ir pra seleção. Pô, eu gosto dele na seleção. Não, eu não queria ele na seleção. Só isso. É só essa.
não vai mudar a vida de ninguém, a não ser dos, sei lá, dirigentes da seleção e tal, né? Alguma coisa parecida com isso. Mas, de qualquer forma, o ponto é que quanto mais força você tiver, quanto mais gente você tiver no design, melhor é, não é? Com certeza. Eu acho que a troca é muito mais válida, né? Qualquer lugar que a gente está. É muito mais valioso. Quando eu dou oficinas, inclusive, tento sempre ter um grupo bem diverso para a gente ter essa troca. Porque senão a gente vive mais do Instagram ali, Sim. né? Que é ficar reafirmando a nossa opinião e, na verdade, a gente precisa de opiniões diferentes justamente para poder evoluir. Afinal, o Instagram é sobre o jeito que eu penso, né? Exato. Tem um livro muito legal sobre isso, só que eu não posso mais falar porque estourou nosso tempo já. Ah. Então, assim, Passou rápido. Pois é. Eu queria aproveitar, então, já que você está aqui, para você dar o teu Instagram, como que as pessoas te contatam, todas essas coisas aí, ó. Tem essa câmera aqui do lado, ó, toda sua. Então, bom, eu no Instagram eu tô Cris Pagnoncelli. Ah, meu mas acho que vai ter que Cris soletre, né? Pagnoncelli, Cris, Pagnoncelli. Meu site, bom, qualquer lugar você vai me achar por ali. Muito bom. Então, obrigado, Cris. Valeu mesmo por ter vindo aí. Vou te chamar outras vezes para conversar daqui um tempo. Né? Tem que dar um tempo, porque senão, né? Sim. Mas legal mesmo você ter vindo, assim, acho bem bacana. Acho que deve ter ajudado uma galera. Vai que mais meninas resolvem fazer coisas de design e lettering e tal, que é super legal, né? Massa, com certeza. Um prazer estar aqui. Agradeço demais o espaço. Quem estiver assistindo, quiser trocar uma ideia, me chama lá. Sempre legal conhecer outras pessoas e ser, né, essa mulher artista também representando aí, para que outras venham e façam mais. Então, beleza. Então, pessoal, você já sabe, acabou o nosso programa, mas semana que vem tem outra pessoa legal, bacana, divertida, interessante para conversar sobre educação e sobre tecnologia. Até lá!